E já começa uma divisão, assim, uma briga política, uma briga de classe, porque era o seguinte, né? Quem dominava essas classes que podiam votar eram os equités e os senadores, né? Que é a classe senatorial, que é, né? Os senadores, quem era a aristocracia ali, quem via, que eram os patrícios, e os equités também era quem podia prover armadura completa, lança, escudo, peitoral, caneleira, todo o equipamento. E geralmente também, né? Os senadores, como era limitado, mas também os equités geralmente iam ser patrícios, né? E aí no começo começa assim, beleza, vocês têm direito a voto, né, quem era plebeu, então essa é a diferença. Patrício era quem os descendentes ali dos 300 senadores ali, que, né, os 100 que fundaram a cidade, mais os 200 ali que chegaram depois, esses eram os patrícios. E os plebeus era quem tinha posse, né, plebeu era todo mundo, mas eu digo plebeu que importava ali para a organização política de Roma, era quem tinha posse, e podia votar, né? E podia votar e eleger. Só que eles eram proibidos de ter cargos. Então, eu votava, mas eu votava num patrício, e isso começa a incomodar os plebeus, né? Vai ter até um episódio que chama Secessão das Plebes, porque duas coisas aí, né? Como a gente muda, a história evolui, mas a gente acaba caindo no mesmo lugar. Dívida. Começa porque é o seguinte, como eu falei, você tinha que se equipar. E a arma na época era extremamente cara. Você ia comprar um escudo, seria equivalente a comprar um carrão do ano aí, então uma espada legal, uma armadura. E como Roma está sempre sendo atacada, constantemente, precisando de coisa. Sempre precisando. Então, os gauleses fuderam o rolê. Ainda nem eram dos gauleses ainda ali, volcianos, ecos, os povos em voltas ali mesmo, sempre atacando. De perto mesmo. De perto mesmo, ali os vizinhos, só que tá sempre, não tem um ano que não tem a guerra sem parar. E aí, todo ano... Dívida. Então, os patrícios faz o quê? Olha, a gente precisa lutar. O cara fala, pô, tô sem dinheiro, só tenho aqui meu escudinho, tenho minha lança. Não, eu te empresto dinheiro. Não, compra aqui uma armadura. Não, compra não sei o quê. Aí lançaram bolsa e escudo. não tinha bolsa, porque aí qual que é o problema? Aí esses caras ia lá, lutava, expulsava os caras, ou dominava a terra, ou... Só que quando eles voltavam pra Roma, o cara falava, então... Agora me paga. Aí o cara, beleza, aí não tinha dinheiro, aí começava a cair em servitude, que se você não conseguia pagar a sua dívida, você virava um servo, que era como se fosse um escravo que podia deixar de ser escravo se você pagasse a sua dívida. Só que se tu é servo do cara e não trabalha... Logo... Você não paga. Então, os plebeus começam a ficar puto da vida, porque fala, cara, a gente vai e defende a cidade, né, toda hora aqui tá defendendo, morrendo, lutando, e aí o que a gente ganha em troca? A gente vira servo e vai cada hora se ferrando mais. Chega uma hora que eles falam, olha, a gente precisa, no mínimo, negociar essas coisas de dívida aí, porque a gente não se endividou pai no puteiro, desculpa palavreado, aí se endividou para salvar Roma. Os homens livres que estão sendo escravizados. Exato, e aí qual que é o prêmio de salvar a cidade? Cair em servidão? Não, cara, vamos conversar. E aí os patrícios são muito irredutíveis e falam, cara, beleza que vocês lutaram, mas assim, quando tu pegou o empréstimo, tu sabia como é que era o esquema, né? Ninguém te enganou aqui, ó, pega aqui, não vou te cobrar não. Tu sabia que tem que pagar, se não pagar, essa é regra. Agora não vem dar de malandro aqui, não querer pagar tuas dívidas, vai pagar. A lei deve ser cumprida. Aí uma hora os plebeus se revoltam e falam, então beleza, então faz o seguinte. Não luta mais, meu velho. Não, fica aí, vocês em Roma, se vira aí com a vizinhança, e eles saem de Roma e abandonam. Isso. E aí esse é o episódio conhecido como a secessão das plebes, né? E aí outros povos vão saber, vão começar a atacar Roma, e aí os patrícios têm que ceder um pouco, né? E eles vão voltar lá atrás dos plebeus e falar, cara, não, vamos fazer... Essa foi a primeira greve que você teve registro. Primeira greve. Foi assim que surgiu o movimento grevista. É engraçado que quando a gente pensa em luta de classe, né, parece uma coisa que surgiu lá comunista. Cara, não, isso aqui eu tô falando 700 anos, né, antes de Cristo já tinha esse tipo de problema aí, disputa de classe. E aí eles vão fazer um acordo que aí vão criar cargos magistrados para plebeus, que vai ser o tribuno das plebes, então alguém que vai ser eleito, vai ser magistrado, vai poder vetar o cônsul, vai poder propor lei, vai ter realmente poder de fato. Os outros cargos tinham que ser patrícios, né? Esse cargo tem que ser plebeu, então se você é patrício você nem pode concorrer a tribuno da plebe, então eles vão ceder um pouco ali de poder e espaço para os plebeus, mas para os plebeus que tinham posse também, não é para plebeu pé rapado, né? Mas assim... Então, os plebeus que tinham posse, e pensando assim, também
da fundação da cidade, né, que lá em 750 e pouco, até agora, que a gente está aí no ano, né, 550, mais ou menos, aí da história que eu tô falando, da secessão das plebes, muita coisa aconteceu. Então, teve patrício que fez cagada com o dinheiro, ficou pobre, o cara é patrício, né, tem a família, consegue traçar lá a sua linhagem para os fundadores da cidade, mas ele já virou pobre. E tem plebeu que não tem que virou sangue, que virou rico, mas não é patrício, mas ele ficou rico. Então, assim, tem um monte de coisa que já aconteceu aí nesses 200 anos de Roma. Mas era o quê? Tipo uma casta, por exemplo, se eu era plebeu, eu não podia, para ser patrício, eu tinha que ter linhagem dos pais fundadores, digamos assim. Exato. Tipo igual os Dalit lá na Índia lá. Exato, mais ou menos uma coisa mais ou menos assim. E aí, beleza, aí eu, assim, por muito tempo agora vai ficar nessas brigas ali ainda, Roma ainda basicamente ali na região, se expandindo um pouquinho, mas sempre com povos latinos, povos seminômadas, ainda nada contra essas cidades mais estabelecidas. E quando os plebeus chegam ali, começam a ter poder, né, eles começam a ter vários tipos de reivindicação. Aí, quando a gente pensa em Roma, também vem muito o direito romano na nossa cabeça, né? Olha, o direito Roma e o direito romano é a fundação do direito ocidental, ou do direito como todo. Quem for advogado aí hoje, estiver estudando direito, o cara tem aula de direito romano na faculdade, né? E aí os romanos começam o quê, né? Os plebeus ganham mais espaço, ganham algum tipo de poder político, mas eles veem que continuam sendo sempre prejudicados, né? Então, por exemplo, quando tem alguma disputa legal, o plebeu sempre perde, porque não tinha uma lei escrita objetiva. E aí, quando não tinha uma lei escrita objetiva, que todo mundo sabia, como é que os advogados, patrícios, sempre ganhavam as causas, eles diziam um decreto de não sei aonde, olha, tem aqui, achei um documento no templo tal, que diz isso. Então, eles sempre achavam uma maneira de se dar bem, né? Em detrimento dos plebeus. Aí os plebeus começam a exigir uma lei objetiva, né? O cara, queremos que a gente... Qual que é a lei? A gente tem que saber qual que é a lei. Aí vai surgir a lei das 12 tábuas, vai ser 50 anos de luta dos plebeus para conseguir uma lei objetiva. E aí vai ser escrita a lei das 12 tábuas. Então cada uma das tábuas fazia a relação a um tipo de direito, né? Direito da família, direito de dívida, direito não sei o quê, né? Então essa lei das 12 tábuas aí é estabelecida. E aí todos passam a conhecer a lei, né? Essas tábuas ficavam expostas ali no fórum, então todo mundo podia ter acesso. Só que aí quando eles começam a ver isso, eles começam a ver que, opa, tem umas coisas aí que eu também não gostei muito não. Então, por exemplo, na lei ali estabelecia que um patrício não podia casar com um plebeu, né? E isso fazia o quê? Limitava os plebeus a ter acesso aos cargos magistrados mais altos, aos sacerdócios, e aí eles vão ficar lutando para poder ter mais espaço, né? E aí depois que estabelece essa lei, que vai ter a lei das 12 tábuas, aí começam outras brigas para eles terem, ou né, acabar essa lei que proibia o relacionamento. O cônsul ainda só podia ser patrício, eles queriam que um cônsul ele pudesse ser plebeu, depois eles vão conseguir que necessariamente um dos cônsules vai ser plebeu, o outro patrício, e aí eles vão começar um processo de expansão. Toda vez que a aristocracia cede um pouco e Roma para de ter tanta luta interna, é quando eles vão se expandindo cada vez mais, entendeu? Porque eles têm mais uma coesão social maior e isso deixa eles mais fortes perante a redondez ali, que era tudo como Roma. Não é que Roma é o patinho feio ali, o que é diferente. Não, todo mundo... o mundo é assim, né? Quem tá em cima tem vantagens. E quando os romanos ali se sentem mais unificados, eles vão tendo evolução, tá?